Hello students, welcome to a new English class by Teacher Roberto. É com muita alegria que eu recebo você aqui, deixa eu me organizar, em mais uma aula de inglês, tá certo? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E antes de darmos início ao nosso assunto de hoje, tem alguns avisos super importantes que eu preciso compartilhar com todos vocês. É o seguinte, antes de começar a nossa aula, tenha sempre uma garrafinha de água, porque se bater a sede, você não precisa se levantar para ir beber água e nem travar, nem interromper o seu raciocínio aqui com a nossa aula, tá certo? Segundo aviso, caderno, lápis e caneta nas mãos, para que você possa anotar tudo que o teacher passar aqui para vocês, tá certo? Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca esquecer de se lembrar. Quanto mais você escrever, mais fácil vai ficar a memorização desses assuntos na sua cabecinha, tá certo? Por último, mas não menos importante, avisa o papai, avisa a mamãe, avisa o seu irmão, avisa as pessoas que estão morando com você, ao papagaio, ao periquito, ao cachorro, ao gato, que agora você vai estar estudando inglês. E por isso que você não pode dar atenção a eles. Por isso que você não vai poder interromper a aula. Você tem que estar com a sua concentração, o seu foco aqui e agora na nossa aula de inglês, tá certo? O assunto de hoje é um assunto bem legal. Ao final da aula vai ter, como de costume, o homework que eu vou compartilhar lá no grupo, material em PDF, para que você também consiga acompanhar, ler o material, tá certo? Responder, tirar dúvidas e praticar quantas vezes vocês quiserem. Lembre-se que a repetição é a mãe do aprendizado. Por isso que é importante você estar repetindo várias e várias vezes para que você consiga memorizar e armazenar esse conteúdo. Na nossa aula de hoje a gente vai aprender sobre um assunto muito legal e vamos praticar a nossa gramática, o reading, tá certo? A leitura, o speaking, o listening, tá ok? E também nós vamos praticar o write, respondendo os exercícios, que é escrevendo lá no nosso homework. Então deixa eu ficar pequenininho aqui para vocês, para que a gente possa começar de fato a nossa aula com o assunto de hoje. Então eu vou ficar pequenininho aqui. E vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre o past simple of be, o passado simples do verbo to be. Então, o passado simples do verbo to be existem duas formas, tá certo? Duas maneiras da gente falar sobre o passado do verbo to be, que é o was and were. E a gente vai aprender qual a diferença de cada um, tá certo? Então, você se lembra aí o que significa o verbo to be? O verbo to be é muito simples. O verbo to be é um verbo muito utilizado na língua inglesa que significa apenas duas coisas: ser ou estar. Sempre que você for falar alguma coisa relacionada a ser alguém ou estar, você vai utilizar o verbo to be. Então, eu estou estudando. É o verbo to be que você vai falar. Eu sou um estudante muito inteligente. É o verbo to be que você vai estudar, que você vai falar, que você vai praticar. Então, sempre que você for falar sobre ser e estar, a gente vai falar sobre o verbo to be. Já teve outra aula falando sobre o present simple of the verb to be, o presente do verbo to be. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o passado. Então, se o verbo to be no presente é ser ou estar, no passado ele era ou estava, tá certo? Então, a gente vai aprender mais a fundo cada um desses aqui, dessas duas formas do verbo to be no past simple, no passado simples, que é was and were. Past of be, was and were. Então, o passado, past, tá ok? Past significa passado, past. Então, a pronúncia é past. Tem pessoas que também pronunciam, dependendo do país, past, tá certo? Então, se você pronunciar past ou past, todas as duas estão corretas. Então, você escolhe past ou past. O inglês americano, a pronúncia que diferencia
que os americanos eles falam past, past, tá certo? Não é peste não, past, past. Esse Tzinho no final é um T mudo, past, past. Já os britânicos, eles falam mais past, 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 ok? Vamos dar continuidade. Então, o past of be, was and were. O verbo to be significa o verbo ser ou estar, que em seu presente existem 3 maneiras de conjugarmos. Então, lá na nossa aula de verbo to be do presente, a gente aprendeu a conjugar o verbo to be no presente para todas as pessoas. Então, o am, ele é o verbo to be no presente, tá certo? Conjugado para a primeira pessoa do singular, o I. I am. Ok? Am é a primeira pessoa, é a conjugação do verbo to be na primeira pessoa do singular, que significa eu sou ou eu estou. I am. Já o are, ele é utilizado para a segunda pessoa do singular e para todas as pessoas do plural. You are smart. Você é inteligente. You are, você é inteligente. You are in our English class. Você está na nossa aula de inglês, tá certo? Então, o are, ele é utilizado, só fazendo a revisão, ele é utilizado para a segunda pessoa do singular e também para todas as pessoas do plural. Já a terceira forma do verbo to be no presente é conjugada com a palavrinha is. O is, ele é o verbo to be para a terceira pessoa do singular, que são o he, o she or o it. He is, she is, it is, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Was and were. Nós utilizamos o was and were para falarmos sobre o passado, tá certo? Também utilizamos ele com expressões que referem-se ao passado. Por exemplo, yesterday, last night, in 2010. Então, pessoal, was e were é o verbo to be no passado, que significa era ou estava. Tá ok? Era ou estava. Was. Já were é utilizado no plural, para todas as pessoas do plural. Por exemplo, you were, você era ou você estava. E também para todas as pessoas, serve para a segunda pessoa do singular, you, quanto para todas as pessoas do plural. We were, nós éramos ou nós estávamos. We were at school last night. Nós estávamos na escola ontem à noite. Então, a gente vai utilizar esse was and were para falarmos sobre alguma coisa do passado, que era o que estava, tá certo? E também nós utilizamos ela em algumas expressões que se referem ao passado. Por exemplo, yesterday. Yesterday significa ontem. Last night, ontem à noite. Na última noite, last night. Last month, no último mês, tá certo? Last summer, no último verão. In 2010, em 2010 e por aí em diante, tá certo? Também utilizamos was and were com a expressão born. I was born in Brazil. Então, sempre born significa nascer. Sempre que vamos falar eu nasci, ou você nasceu, ou ele ou ela nasceu, a gente vai usar a expressão I was born in Brazil. Eu nasci no Brasil. I was born in Brazil. Tá certo? I was born in Brazil. I was born in Pernambuco. Eu nasci em Pernambuco. I was born in Pernambuco. I was born in Pernambuco. Tá certo? I was born in Pernambuco. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Porém, quando usamos o verbo to be no passado, ele apenas tem duas formas, was and were. Se o verbo to be no presente significa ser ou estar,
No passado, ele significa era ou estava. Was. Nós utilizamos was. Pratica aí comigo. Was. Nós utilizamos was para nos referirmos a todas as pessoas do singular. Tá certo? Com exceção da segunda pessoa do singular, que é o you, que a gente vai ver logo em seguida. Então, I was, eu era ou eu estava. I was a football player. Eu era um jogador de futebol. I was a football player. Ok? Eu era um jogador de futebol. He was, ele era ou ele estava. He was at the park yesterday. Ele estava no parque ontem à noite. He was at the park yesterday. Ele estava no parque ontem à noite. She was, ela era ou ela estava. She was singing last Saturday. She was singing last Saturday. Ela estava cantando no sábado passado. She was singing last night. It was, ele era ou ela era. A gente usa o it para coisas ou objetos. Tá certo? Coisas ou animais. Então vamos dar continuidade. Were. Já utilizamos o were para a segunda pessoa do singular, o you, você, e para todas as outras pessoas do plural. Então, o you, particularmente, ele é utilizado tanto para a segunda pessoa do singular, quanto para a segunda pessoa do plural. Tá certo? Então, you were. Então, esse were é um were fechado. You were. Você era você era ou você estava. Também como ele é utilizado como segunda pessoa do plural, you were. Vocês eram ou vocês estavam. You were. We were, que é a primeira pessoa do plural. We were. Nós éramos ou nós estávamos. We were. Lembre-se sempre de se lembrar, quanto mais você repetir, melhor você vai se tornar. Então pratica aí bastante. They were. Significa eles ou elas eram, eles ou elas estavam. They were. Ok? Vamos dar continuidade. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um texto em inglês bem legal que dá para a gente aqui visualizar realmente o verbo to be no past simple, no passado simples. Então, a gente vai ver agora, através desse texto, como é aplicado essa regra que a gente aprendeu agora do was and were, tá certo? Do passado simples, do verbo to be, em um contexto aqui, tá certo? Então, at the National Portrait Gallery. At the National Portrait Gallery, que significa a Galeria Nacional de Retratos, tá certo? At the National Portrait Gallery. At the National Portrait Gallery. At the National Portrait Gallery. É importantíssimo que você aí pratique, tá certo? Então, toda frase que o teacher Roberto aqui falar em inglês, vai praticando junto com o teacher. Quanto mais você praticar, melhor você vai se tornar. Não fica com vergonha aí se não sair legal na primeira pronúncia, tá certo? Vai repetindo, porque quanto mais você repetir, melhor você vai se tornar. Então, let's start. National Portrait Gallery. The National Portrait Gallery has a collection of portraits of famous British men and women from the 16th century to the present day. The portraits are both paintings and photographs.
The National Portrait Gallery is near Trafalgar Square, 5 minutes from the National Gallery. London's most important art gallery. It's open daily and the entrance is free. Vamos ler mais uma vez? The National Portrait Gallery has a collection of portraits of famous British men and women from the 16th century to the present day. The portraits are both paintings and photographs. The National Portrait Gallery is near Trafalgar Square, 5 minutes from the National Gallery, London's most important art gallery. It's open daily and the entrance is free. Certo? Então, teacher, falou muito rápido ou leu devagar? Deu para entender? Let's read one more time. Vamos ler mais uma vez. The National Portrait Gallery has a collection of portraits of famous British men and women from the 16th century to the present day. The portraits are both paintings and photographs. The National Portrait Gallery is near Trafalgar Square, 5 minutes from the National Gallery, London's most important art gallery. It's open daily and the entrance is free. Tá certo? Então, a galeria, the National Portrait Gallery, a Galeria Nacional de Retrato, has a collection of portraits of famous British men and women. Então, tem uma coleção de retratos de pessoas britânicas famosas, de homens e mulheres, do século XVI até os dias presentes. The portraits are both painted and photographs. Os retratos são de duas formas, tanto pintados quanto fotografados. The National Portrait Gallery is near Trafalgar Square. Então, a Galeria Nacional de Retratos é próximo à Praça Trafalgar Square, tá ok? 5 minutes from the National Gallery. 5 minutos da Galeria Nacional. London's most important art gallery. London's most important art gallery, que é uma das mais importantes galerias de arte de Londres. It's open daily. Entrance is free. É aberto diariamente e a entrada é de graça. It's free, ok? It's free é de graça, é livre. Você não precisa pagar nada. Então, vamos ler algumas perguntas aqui relacionadas a esta foto aqui deste casal. Quem são eles? Quem é este homem e quem é esta mulher? Então vamos descobrir. Who are the two people in the photo? Who are the two people in the photo? Quem são essas duas pessoas na foto? Então é um diálogo aqui entre duas pessoas, A and B, entre a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A fala, I love that photo. Who are they? B, I think it's King Edward VIII and Wallis Simpson. Let's see. Yeah, that's right. When was he king? I don't remember a King Edward. Well, he was only king for 11 months. In 1936, I think. He was Queen Elizabeth II's uncle. Why was he king for a short time? Because he was in love with Wallis Simpson, the woman in the photo. She was an American. The government was against the marriage because she was divorced. It was a terrible scandal. In the end, he abdicated and they got married. Who was the next king? His brother,
George VI. Were Edward and Wallace happy? I think they were happy. They were together for the rest of their lives. Então, vamos ler aqui agora, só que a gente vai traduzir algumas coisinhas para vocês entenderem, tá certo? Ainda mais. Mas é importante, a cada frase, pratica aí com o teacher, vai repetindo em casa. Quanto mais você repetir, melhor vai ser a sua pronúncia, tá certo? I love that photo. I love that photo. Essa expressão significa eu amo aquela foto. I love that photo. I love that photo. Who are they? Who are they? Quem são eles? I think it's King Edward VIII. I think é uma expressão que quando você não tem certeza, você fala I think, eu acho. I think, eu acho, tá certo? I think it's King Edward VIII and Wallace Simpson. Let's see. Yes, that's right. Let's see é a outra expressão que a gente utiliza para falar vamos ver. Let's see. Vamos ver. Yeah, that's right. That's right é uma expressão que a gente utiliza para falar yeah, é isso mesmo. Yeah, that's right. Yes, that's right. Tá certo? Aquilo é isso mesmo. Yes, that's right. When was he king? Quando ele foi rei? I don't remember King Edward. When was he king? Quando ele foi rei? I don't remember a King Edward. Eu não me lembro de um rei Edward. Bem. He was only king for 11 months. He was only king for 11 months. Ele apenas foi rei por 11 meses. In 1936. No ano de 1936, I think, eu acho. He was Queen Elizabeth II's uncle. Ele foi o sobrinho da Rainha Elizabeth II. Why was he only king for a short time? Why was he only king for a short time? Por que ele foi rei por um período curto de tempo? Porque he was in love with Wallace Simpson. Porque ele estava apaixonado por Wallace Simpson. The woman in the photo. A mulher da foto. She was American. Ela era americana. The government was against the marriage. O governo era contra o casamento. Because she was divorced. Porque ela era divorciada. It was a terrible scandal. Isto foi um terrível escândalo. In the end, he abdicated. No final, ele acabou abdicando. And they got married. Então, no final, ele acabou abdicando o trono. Ele abriu mão de ser rei. Ele não quis ser mais rei. Ele entregou, abdicou. E they got married. E aí, eles se casaram. They got married. Então, eles se casaram. Who was the next king? Quem foi o próximo rei? Who was the next king? Quem foi o próximo rei? His brother, George VI. O irmão dele, George VI. Tá ok? Were Edward and Wallace happy? Edward e Wallace, eles foram felizes. Foram. Edward e Wallace happy? Foram. Foram Edward e Wallace felizes? Eles foram felizes? I think they were happy. Eu acho que eles foram felizes. They were together for the rest of their lives. Eles estavam juntos até o final da vida deles, tá certo? Então, eles ficaram casados ali até o final da vida deles. Então, a gente pode perceber aqui, I think they were happy. Olha o were aqui, que é usado para they. They é a terceira pessoa do plural, né? A terceira pessoa do plural, they were. Por isso que a gente utilizou aqui o were. They were. Eles
eram happy, eles eram felizes. They were together, eles estavam juntos. Vamos ver. Who was the next king? Quem foi? O verbo to be aqui, ó. Quem foi? Who was the next king? Quem foi? Quem era o próximo rei? Quem foi? Foi o passado? Was. Quem foi o próximo rei? Vamos ver mais. Olha. Why was he only king for a short time? Por que? He was. Como é uma pergunta, a gente altera aqui o verbo com o sujeito. Why was he only king for a short time? Porque ele foi apenas rei pelo período curto de tempo. Because he was. Porque ele estava apaixonado. In love with. Ele estava apaixonado com Wallace Simpson. The woman in the photo. She was American. Ela era americana. The government was. O governo, que aqui, tá certo? It was against the marriage. Quem? O governo. The government was against. Por quê? Because she was divorced. Porque ela era divorciada, tá certo? Então a gente consegue perceber aqui vários momentos nesse texto sobre o verbo to be no past simple, no passado simples, tá certo? Que é a utilização do was and do were, conforme nós estudamos anteriormente. Homework, tá certo? Então tá aqui uma tarefinha de casa para você praticar ainda mais. Então pega um papel, pega um caderno, tá certo? Anotem, tá certo? E respondam essa atividade, que é muito simples. Complete the past simple sentence with was, wasn't, were ou weren't. Então, vocês vão completar aqui essa coluna do past simple com os verbos que melhor se enquadrar aqui. Com o verbo to be, você vai escolher was ou wasn't, were ou weren't. Was, como a gente viu, é utilizado para todas as pessoas do singular, que significa era ou estava. Wasn't já é o was mais o not, que é a contração, tá certo? Da negativa. Então, como forma aqui vocês podem ver ao lado, was era ou estava. Wasn't não era ou não estava. Were era, estava, eram ou estavam, tá certo? Usado para a segunda pessoa do singular, you e todas as pessoas do plural. Já weren't não era ou não estava. Não eram ou não estavam. Usado para a segunda pessoa do singular, you e todas as pessoas do plural. Então, o was é a forma passada, mas a forma do verbo to be no passado, usado para todas as pessoas do singular. Já o wasn't é a forma, é o passado negativo, tá certo? Do verbo to be, utilizado para todas as pessoas do singular. Só que em sua forma negativa. Wasn't não era ou não estava, tá certo? Então, façam essas atividades. Deixa eu voltar aqui. Eu vou compartilhar esse material em PDF. Deixa eu ficar. Então eu vou compartilhar esse material em PDF e vou deixar esse vídeo disponível aqui, tá certo? Para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca esquecer de se lembrar que a repetição é a mãe do aprendizado. Então quanto mais vocês repetirem, melhor vocês se tornarão, tá certo? Então pratiquem bastante. Repitam, assista essa aula quantas vezes forem necessárias, tá certo? E quando você terminar, envia para mim lá no meu privado, tá certo? Que eu vou estar corrigindo essas atividades de todos vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês estudem bastante, pratiquem e a gente se vê na nossa próxima aula de inglês. Bye bye, see you very soon.